Então, boa tarde a todos. É um prazer recebê-los. E hoje eu estou assim até estamos muito mais felizes porque estamos vendo rostos novos para aumentar o nosso cordão de participação. Novamente é um prazer para nós voltarmos a receber a Ive entre nós. Então, eu vou passar a palavra a ela e antes de passar para ela, esses que estão conosco pela primeira vez, toda vez que a gente tem algum convidado que venha trazido por outras pessoas, e aqui deixo o meu convite para vocês, esse espaço está aberto para quem quiser vir trocar conosco suas experiências, um tema que você está envolvido, quer dizer, bater um papo conosco, nós estamos abertos para que vocês possam, junto conosco, desfrutarmos de um momento de acolhimento e de reflexões entre nós. Esse é o intuito dos nossos encontros às quartas-feiras, às 18h30. Oi, Thelma, bem-vinda! A Thelma está vindo diretamente da Espanha, depois de um mês de trabalho lá com o nosso grupo, com a Zuma, lá em Maiorca. Bem-vinda, amor, tudo de bom? Que bom. Então, eu vou passar a palavra para Miriam, que foi a pessoa que trouxe a Ive, nos apresentou a Ive pela primeira vez, mas a Ive já é nossa parceira. Então eu não poderia deixar de dizer a vocês que eu também quero dividir a alegria de tê-la novamente conosco. Tá certo? A Ive depois nos orienta se nós podemos fazer as perguntas no meio do caminho ou deixamos para depois. Aí nós vamos seguindo dessa forma. Muito obrigada pela presença de todos. É um prazer recebê-los. Boa noite a todos. Então, minha irmã Marília, né? Como ela já disse, fui eu que indiquei o nome da Ive. E na realidade, assim, o nome dela nunca saiu. As pessoas que já me escutaram aqui, às vezes que ela já esteve conosco, vão ter que ouvir um repeteco, né? Porque a Ive foi a minha aluna no ensino fundamental. Ela começou no ensino fundamental no momento em que eu nem podia dar aula para ela, porque ela era muito pequena, ainda não tinha chegado à quinta série, ela estava ainda na quarta série. E vendo as minhas aulas de quinta série, ela pediu para entrar nas aulas. Eu então comuniquei à diretora da escola na época e ela me autorizou, desde que isso não comprometesse os estudos dela, né? E daí para frente eu tive essa grata e imensa satisfação de tê-la como minha aluna. E, e depois, mais tarde, como eu também dava aula na faculdade de educação física, também foi uma outra grande surpresa, como num outro dia, um dia eu cheguei na sala de aula, no primeiro dia de aula do ano, de primeiro ano, entrei, quem que eu dou de cara na primeira carteira olhando para mim? Com aqueles mesmos olhinhos que olhavam para mim quando ela tinha os seus 10 anos, provavelmente, era a Ive. E agora imaginem vocês a imensa satisfação que é a minha de tê-la. Um dia eu fui palestrar para ela e agora é ela que está palestrando para nós. Obrigada, Ive. Com a palavra, amor. Obrigada. Toda vez que eu escuto a professora Miriam falando, né, me emociona bastante porque a gente trata de um processo de construção de história, né, construção de vida. E é essa, talvez, a minha missão hoje aqui, fazer com que a gente ressignifique, construa, veja por outros lados, por outros ângulos, esse projeto de vida, independente da nossa idade, da nossa ocupação, de onde nascemos. E eu tomei uma decisão hoje, né? Projeto de vida é um tema, na literatura é confortável para mim, por estar à frente aí de uma implantação do ensino médio, mas quando eu falo de projeto de vida quanto algo divino, sagrado, espiritual, acho que é um tema desconfortável para todos nós, né? A gente, para falar disso, a gente acessa algumas questões que
trazem desconforto para nós, e uma delas é a infância. E eu optei hoje por falar para vocês sobre essa criança, sobre a importância da gente olhar para essa nossa infância, como foi, para que a gente compreenda qual é o nosso propósito, como que a gente constrói o nosso propósito de vida, ou projeto de vida, ou missão de vida, né? Então, eu espero que eu consiga falar com o meu coração, que eu consiga tocar o coração de vocês e que vocês tenham vários ensaios durante essa roda de conversa aqui, né? Que vocês se descubram, se redescubram. E para mim, essa reunião ela começou ontem, quando, ao postar que precisava trazer uma foto da criança, as pessoas começaram a me enviar essas fotos. E a quantidade de energia que nos impacta, né, de você olhar para essa foto dessa sua criança, que há em você, é muito curativo. Então, eu realmente, a minha missão aqui é fazer com que a gente saia daqui olhando para a nossa criança interior, olhando da nossa potencialidade de projetar a nossa vida e de ter certeza que a gente impacta também os projetos de vida das outras pessoas, tá bom? A gente se organiza da melhor maneira. Eu só peço para que, quando eu fizer uma pergunta, pelo amor de Deus, não me deixem aqui sem resposta. Então, quando eu falar, alguém quer falar, por favor, nem que seja alguma coisinha, fale comigo para não me deixar aqui sozinha, tá bom? O primeiro movimento eu quero ver essas fotos. Quem trouxe foto? Quem conseguiu... Quem teve esse movimento de assim, poxa, eu vou procurar uma foto, vou deixar no meu cantinho aqui, ou quem conseguiu retomar essa infância? Alguém? Sim? Consegue colocar na câmera para a gente? Olha, gente, a Maria Helena. Olha, o Marcelo, muito que lindo! A Thelma, professora Miriam. Camila, Sueli, gente, isso é Rosiane, muito bem. A minha eterna supervisora Giunte também está aqui, mandou foto para mim também. Obrigada pela presença. E a gente vai começar falando dessa criança, tá? Então, vamos lá. Ok, ele entrou. Entrou? Sim. E aí, né? O tema ele já traz alguns conflitos dentro da gente, né? Será que eu consegui projetar minha vida? Será que eu tenho tempo ainda de realizar os meus sonhos? Será que eu consigo compreender quais são as minhas inspirações, minhas potencialidades? Será que ainda eu tenho tempo de realizar tudo o que eu sonhei, né? E essa foto é bastante inspiradora, né? Faça essa relação com a foto que você está na mão agora, né? O que você sonhou nessa infância? O que esses olhos dizem para você? Ainda dá tempo? Quais foram os sonhos que você teve? Quais foram as fantasias que você projetou nessa infância que ainda persistem? Sabe que, para muitos, a gente, numa categoria cronológica, a gente compreende que a criança ela vive lá até os 12 anos, né? E eu entendo que não, eu entendo que dentro da gente, essa criança, ela persiste em estar. E se eu não a compreendo, se eu não a entendo, se eu não consigo verificar o que ela está querendo dizer comigo, eu não consigo projetar a minha vida. Então, para além da literatura, para além de todos os autores que falam de projeto de vida, que falam de educação e desenvolvimento, essa história da criança interior a gente não vê nessa literatura científica. E nesse estudo eu percebi que realmente era necessário parar, olhar, verificar quais foram aquelas frustrações, aqueles medos, aqueles sonhos interrompidos da minha infância,
fazer um autoconhecimento, uma ressignificação de tudo isso para realmente começar a realizar um projeto de vida e compreender qual é a minha ocupação nesse mundo, né? O que eu vim para trazer e como eu posso ajudar o mundo com o meu propósito. E, novamente, quando a gente olha uma criança sorrindo, né? E ela tá com um brinquedo, se remeta à sua infância. Quais foram os seus brinquedos? Quais dores você teve de não ter o brinquedo que você queria? Foi uma infância triste, difícil? Houve muitos rompimentos? Quem eram os seus protetores ali na rua, no parque, na sua casa? Quem eram os seus amigos? Quais eram as brincadeiras que você gostava? Você tinha amigos? Você preferia brincar com muitas pessoas, com a natureza? Essas brincadeiras tinham contos de fada? Tinham príncipes, bruxas? Tinham tempestades? É importante que a gente acesse essa nossa infância, porque é daí, né? Tudo que eu vivi é o que eu sou. Então, eu convido vocês a não terem medo de olharem para essa criança, para esse contexto onde você nasceu, onde você foi criado, as dificuldades, as roupas, o cheiro dessa infância. Sabe que quando eu entro aqui em Mogi tem uma loja que eu até esqueci o nome no shopping, que quando eu sinto o cheiro daquela boneca da estrela, que eu nem sei se tem estrela mais, eu lembro da minha infância, né? Da vontade que eu tinha de ter todas as bonecas. Esse é um cheiro da minha infância. Qual é esse cheiro que persiste em você sentir e que você rejeita? Então, essa rejeição também faz parte de um processo de autoconhecimento. Qual é o cenário da sua infância? Tem animais, tem sonhos, tem estrelas, tem lua, tem crianças, tem irmãos, tem primos. E uma foto bastante provocativa, né? O que tem na sua mochila hoje? O que colocaram na sua mochila hoje? O seu projeto de vida é seu? Ou tem várias mãos ali? Tem muitas pessoas que colocaram coisas para que você fosse algo classificado, que você tivesse uma categoria que te definisse. A sua bagagem está cheia do quê? Essa bagagem começou a ser construída quando você estava na barriga da sua mãe. Nessa infância, essa bagagem, essa mochila tem sonhos, tem livros, tem dores, tem vontades. Você conseguiu moldar essa mochila, ou você também, como eu, foi regida por categorias, por pressões da sociedade e por visões que os nossos pais tiveram naquele momento, e está tudo bem, né? Está tudo bem, tudo é e tudo está como deve ser. E eu faço uma pergunta para vocês, e eu gostaria que nesse momento, aquele momento que eu não quero ficar sozinha. Depois da gente ter meditado um pouquinho sobre essa infância, se a criança que você foi um dia viesse lhe visitar, olhando para essa foto, o que ela lhe falaria? E aí eu quero a participação de vocês. Quem sente no coração que quer compartilhar? Se a criança que você foi um dia viesse lhe visitar, o que ela lhe falaria? Posso começar? Pode. Eu acho que ela diria o seguinte: muito obrigado por todas as oportunidades que você me deu. Muito obrigado por você ter me dado um lar, uma família. Muito obrigado por você me permitir a amar as pessoas. Obrigada por compartilhar. Mais alguém? Posso falar? Claro.
Bom, boa noite, primeiramente, boa noite a todos. É, essa criança, ela tem vindo com muita frequência nas últimas 3 semanas me visitar. Ela vem com uma... Eu acabei de mudar de apartamento e aonde eu moro hoje, no térreo, na frente da sacada, tem o playground, né? E as crianças passam o dia brincando, principalmente à tarde, final da tarde, todos os dias, final da tarde, exceto os dias que estão chovendo, até hoje estava chovendo e tinha criança ali embaixo. E, e assim, as crianças brincando ali embaixo, né, me remete, toda vez que eu as vejo brincando, me lembra muito a minha infância, né? Traz muito da minha infância, porque são brincadeiras no parque que eu fazia, e me faz lembrar muitas vezes a criança que eu era. Então, ela tem me visitado muito. Agora que essa fala da Ive, a criança tem me visitado todos os dias, né? E, e ela, para mim, eu entendo que ela fala para mim, olha, você conseguiu. E vai conseguir muito mais. Continue firme e forte, né? Ela, no primeiro momento, ela me faz lembrar, nossa, e você não achava que você não ia ser nada, que você não seria nada, não conseguiria nada. E ela fala, você conseguiu e vai conseguir muito mais. Continue firme e forte. E com essa criança que tem dentro de mim, porque cada vez que eu vejo essas crianças brincando, eu trabalho em uma escola, e cada vez a criança entra dentro da biblioteca, é um resgate, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. E, às vezes, rolo com a criança no chão e me divirto com tudo isso. Então, ela está ali, está sempre muito presente, está sempre dentro, fora, em todos, sempre está comigo, a minha criança e as outras tantas crianças aí do mundo. É uma maravilha. Obrigada, André. E sabe, a gente essa criança, ela visita a gente a todo momento, né? Só que a gente tem caminhos de ressignificação dessa infância. Certamente vocês tiveram dificuldade, certamente vocês queriam ser, e eu também, ser vista num processo onde os pais estavam se entendendo. A gente queria ser visto num processo em que conseguiu algo na escola e não teve aquela aceitação que gostaria, aquele elogio que queria. Então, o fato é, olhem para essa foto nesse momento e tomem posse dela, né? É você que cuida dela agora. O processo de aceitação, de amor, de paz, é você que é o responsável. Se a gente não conseguir ultrapassar essa fase, a gente vai ficar procurando isso nas relações do emprego, nas relações amorosas, nas relações com o mundo. Então, para se falar de projeto de vida, para se falar sobre construção de desenvolvimento, a gente precisa compreender quem a gente é. E aí, certamente, a criança nos diz muito sobre essa nossa construção, né? E esse slide em branco é para isso mesmo, né? É para que você olhe para essa foto e fale, a gente sofreu. Teve momentos que a gente achou que ninguém estava olhando para a gente, que ninguém amava a gente, mas hoje eu tenho tanto orgulho de você, né? Hoje eu te agradeço tanto. Olha no que o que eu sou hoje, por você ter tido a coragem de ter seguido essa infância, de ter a coragem de brincar, por exemplo, né? E de fantasiar e de sonhar. Carlos Drummond fala assim, o que você vai ser quando crescer? O que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou. Tenho que mudar quando crescer? Usar outro nome, outro corpo, outro jeito? Ou a gente só principia quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom ou é triste? Somente ser. E esse poema, né, ele é bastante provocativo, porque na nossa infância a gente não é. As pessoas já fazem com que a gente
com que a gente pense no futuro. Ninguém fala para a gente, vai se descobrir, vai criar, e sempre é o que você quer ser, né? O que a mãe quer ser naquela criança, qual é a projeção da família, da sociedade, na escola, nessa criança. Então, é importante que a gente tome também consciência disso. Para quem é mãe, para quem é mediador no desenvolvimento, na aprendizagem, é importante que a gente apenas deixe a criança ser. E ela sendo, ela se constrói, ela cria pertencimento, identidade, ela se relaciona. E é na relação que ela se constrói, né? E aí entra um conflito enorme na nossa vida também, né? Para eu me constituir, eu preciso também aceitar e reconhecer a minha história de vida. Quem são os meus pais? Como eles se conheceram? Como que foi essa gravidez? Como que foi esse planejamento? Quem são os meus avós? Quais são as raízes deles? Quais são as orientações? A questão financeira, a questão biológica, fisiológica. É preciso trazer isso nessa infância. E por isso que hoje, né, isso passou a ser muito trabalhado nas escolas, porque isso não é tratado na primeira infância. E é importante que a criança se reconheça no pai e na mãe. E mesmo que se houve um rompimento, um divórcio, uma separação, uma briga, que ela compreenda que nela está, sim, o pai e a mãe. Né? Ou como essa criança foi gerada dentro das diversas formas de se ter família. Isso é um processo de autoconhecimento, de aceitação, e eu estou dizendo para o mundo, eu me conheço, e é dessa maneira, me conhecendo, eu consigo escolher os grupos que eu quero fazer parte. Eu consigo me entender como pertencente, como sujeito de uma sociedade, e posso ainda, sabendo quem eu sou, eu posso interferir nessa sociedade. Nós somos feitos de relações, de conexões, de emoções, de memórias. Então, tentem resgatar esse processo. Quais são as suas relações com o dinheiro, com a religião, com a família, com os amigos, com o que é material, com o que é espiritual? Como isso foi se desenhando na sua vida? Ou ainda não, existem relações que eu ainda estou em desenvolvimento. E que bom, né? A gente se desenvolve, a Mônica, que é minha terapeuta, ela sempre fala, Ive, sempre 2 passos para frente e 1 para trás. E é assim, as relações acontecem dessa maneira, mas o importante é que a gente se reconhece nas relações. Então, é importante brincar, é importante fazer parte de grupos, é importante se ver num coletivo, é importante aprender no trabalho, com as pessoas, conexões, as emoções, principalmente a gente aprende quando traz emoção, né? Então, algo dessa conversa que atinja o seu coração ou os seus sentidos vai fazer com que você aprenda. Então, ao tocar uma pessoa, ao falar com uma pessoa, traga emoção, que seja pelo cheiro, que seja por algo que tem significado para ela, que seja por essas memórias, pelo carinho, pelo afeto, né? Na última vez que eu conversei com vocês, eu falei do afetar, e é uma boa estratégia respeitosa e amorosa para um processo de aprendizagem. Memórias, ressignificações. Então, tem situações lá na infância, na adolescência ou até na vida adulta que a gente precisa ressignificar. Se a gente não ressignifica, por exemplo, uma separação dos nossos pais como um processo de desenvolvimento e que me trouxe aprendizagem, talvez eu carregue esse processo a vida toda. Então, a importância de ressignificar. Talvez eu não consiga fazer isso sozinho. É por meio da fala de um amigo, de um terapeuta, de um professor, de um psicólogo, né? Como é importante esses 2 itens. Eu me refaço, me construo, me ressignifico na família e nos ambientes que eu faço parte. Então, amigo, você não dá para negar a família. A minha família pode ser disfuncional, então eu posso ter uma família que não me traz aquelas necessidades básicas, né, de proteção, de amor, de educação, mas eu preciso reconhecê-la, eu preciso aceitá-la. Então, isso é importante que a gente compreenda hoje, né? Eu com 39 anos, isso veio para mim com 30.
calma aí, essa é minha família, não dá para rejeitar algo que já que é verdade. E os ambientes que eu frequento. Por isso a importância dos mediadores de desenvolvimento, e quando eu falo mediadores, é tio, pai, todo mundo aqui é mediador, né? Todo mundo faz parte de um coletivo. A importância de ser uma relação equilibrada, uma relação amorosa, uma relação de respeito. E aí a gente tem que tomar conta, sim, né? Um adolescente, uma criança precisa de um mediador. Um adolescente de 15 anos talvez precise de um mediador para dizer isso não é ético, isso não é valoroso, isso não é correto. Então, os ambientes que a gente frequenta também diz o que somos e sobre a nossa construção. Olha que interessante, né? Essa fala não é minha, é de um estudo que eu também participo sobre antroposofia nas terças-feiras, da Casa Buriti aqui de Mogi, e me tocou bastante, né? Quem sou eu? A gente passa a vida inteira, quem sou eu? Quem sou eu? E aí, quando criança, alguém pergunta para nós o que a gente vai ser quando crescer. Então, eu não sou nada. Eu preciso realmente ficar buscando algo que eu não sei o que é. Quando eu entro na adolescência, as pessoas falam assim, misericórdia. Essa fase tem que passar. É tudo você tá agressivo, você não aceita, e aí falam para mim que essa fase não é uma fase bacana. É uma fase de passagem, que vai passar, mas eu também não sei o que é. Na vida adulta, o seu nome está relacionado à sua ocupação profissional e te categorizam pela sua ocupação. Então, sempre quando perguntam, né, como é seu nome? Meu nome é Ive. E o que você faz? Se eu disser, eu vivo, eu busco a minha essência, vão falar que eu sou maluca, né? Aí a gente tem que dizer que eu sou professora, trabalho na educação, é sempre relacionado à ocupação. E quando a gente fala projeto de vida, é muito mais do que isso. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós aqui falamos, esse grupo fala de amor, de inspiração, de afetar a sociedade. Enquanto a gente ficar perguntando para os nossos jovens e nossas crianças o que você quer ser quando crescer e o que você faz, talvez a gente não consiga transformar essa sociedade, né? E na terceira idade, ou na velhice, a gente perde a ocupação, né? Não, eu sou ex-professora, eu sou ex-bancária, eu sou ex... Então, a gente passa num processo de busca de uma categoria, de uma classificação, e a gente nunca a gente nunca sente, vivencia a experiência de ser naquele momento. Isso é uma visão da nossa sociedade, né? E dizem para nós que essa questão de projeto de vida, ela tem degraus, e que os degraus eles vão subindo, que não tem nenhuma variação, né? E para que a gente tenha sucesso, a gente tem que passar pelos degraus que foram realizados por um artista da Globo, né? Ou por um TikToker, ou que alguém que tem muito dinheiro. Então, a gente também tem que ter cuidado com o que é ter sucesso, em quem eu me inspiro para ter esse meu projeto de vida. E eu, mais uma vez, pergunto para vocês e peço para que vocês fuçem no Instagram, Facebook e o WhatsApp de vocês. O que está escrito no status de vocês? Quem é você? E olha que pergunta tão profunda. Eu não saberia me responder hoje qual é o meu status, quem é você, porque a gente está num constante movimento de reconstrução e construção. Então, hoje, eu sou a Ive que faz isso, que quer isso, que idealiza isso. E que bom que amanhã eu posso me inspirar em outras pessoas e ler outras coisas e ver outras coisas e trazer outras ressignificações. Então, qual é o meu status? O meu hoje do WhatsApp está assim, estou em férias, porque eu estava sonhando com essas férias e queria vivê-la. E eu queria que alguém de vocês olhasse aí para o status de vocês do WhatsApp ou do Instagram. O que está escrito aí? Quando alguém entra no seu Instagram, o que está escrito? Tem uma frase da Coralina, do Carlos Drummond, tem o que tem? O que tem? Alguém quer compartilhar conosco? Não tem nada, nem vi que precisa colocar isso, é isso? Não, posso compartilhar a minha? Tem do meu status, mas, gente, eu percebi que não sou eu.
Eu vou ler, mas essa não é a Camila de hoje. Ficar parado é pior do que errar tentando fazer alguma coisa. Eu lembro quando eu coloquei essa frase, porque eu lembro quando meu marido falou: fique em movimento sempre, movimento é cura. E eu não sei onde eu vi essa frase, eu coloquei, mas hoje seria um outro status, com certeza. Hoje é outra Camila. Quer compartilhar, Camila? Ah, eu acho que eu não consigo, eu tô Tá emocionada, bom. tô refletindo. Mais alguém? Eu quero falar. Posso? Eu coloquei que o meu status assim, tenha orgulho da sua jornada. Essa frase eu coloquei o ano passado, porque eu estava passando por uma fase um pouco complicada assim na minha vida. Eu tinha acabado de perder a minha irmã mais velha e estava cuidando da minha mãe. Para alguns, isso para mim era um peso, só que não era. Hoje eu consigo ver, eu consigo precisar a riqueza que foi cuidar da minha mãe durante esse período que foi embora em fevereiro passado. Então, eu não vou mudar minha frase, ela vai continuar sendo tendo orgulho da minha jornada. Pati, muito bem. Tem mais alguém? Oi, posso? Vai? O meu tá aqui, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. Aí tem um coração e fé. Que lindo. Eu acredito muito que o que a gente coloca para o universo, as palavras que a gente escreve, tem um poder muito grande. Então, é importante que a gente tome também conta de qual é o nosso status, né? E quando eu falo status, é porque a modernidade fala desse status, né? Desse nome. Mas quem eu sou? Quem eu sou? Como eu me construí? Como eu me vejo? O que as pessoas veem da gente, isso não tem controle, tá, gente? Isso não tem controle. Então, às vezes, existem coaching, né, que falam qual é a visão que as pessoas estão tendo de você. Isso é uma luta imensa. Então, não adianta a gente querer dominar esse processo do que o outro acha que eu sou. O importante é o que eu sou, como eu me construí. É assim que eu começo a compreender qual é o meu papel no mundo. Isso é projeto de vida, isso é propósito de vida. Primeiro, quem eu sou? Então, a gente vai levar para o sono essa pergunta hoje, né? Para dormir. Quem eu sou? Como eu me construí? Qual é a minha infância? Se aqui, nessa conversa, a gente não conseguiu, pega o papel, vai escrevendo quais foram os marcos da sua infância, da sua adolescência, que ainda você não conseguiu tomar conta disso. É só assim que a gente vai conseguir compreender qual é o nosso papel no mundo. Então, o que a Ive veio fazer nesse mundo? Porque senão fica assim, deixa a vida me levar, e não é esse propósito, né? A gente serve, pelo menos, e acredito que todos que estão aqui, a gente serve a algo muito sagrado. E esse sagrado também quer que a gente atue no mundo. E qual é esse papel? Qual é o seu papel no mundo? Não precisa ser Mandela, não precisa ser um líder, mas o que você tem de melhor que você pode oferecer para o mundo? Propósito. Como descobrir o meu propósito? Comece verificando as suas relações na infância, o que te fazia feliz, quais são os marcos que hoje te traz emoção, quais foram as maiores descobertas que você teve na sua adolescência, na sua vida adulta, e que as pessoas ao seu redor, aquelas que você consideravam amorosas, falavam: caramba, parabéns, estou orgulhosa de você, você fez muito bem isso. É isso que te constrói e que você vai conseguir enxergar o que você pode oferecer para o mundo. E uma pergunta, né? O que eu sou, o que eu sou, o que eu sou e como eu quero viver. Uma dificuldade que a gente tem também na nossa sociedade, né? A gente se encanta com algumas fantasias no sentido de ser jogador de futebol, ser modelo, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser professora, eu quero. Mas isso é ocupação, né? Não é projeto de vida. Isso está relacionado em como eu quero viver. O como eu quero viver vem com o combo. Eu quero
viver a minha família, eu quero ter qualidade de vida, eu quero trabalhar menos horas, eu quero viajar o mundo, eu quero. Como que essa ocupação vem carregada desse combo de qualidade de vida, né? Eu quero viver a minha família intensamente. Talvez existam algumas ocupações que não darão conta de você ser feliz também. Então, é importante que a gente estimule esse processo com os nossos adolescentes, com os nossos filhos, netos, né? Isso cabe no que você quer construir, no que você quer viver. E aí, teve um momento da nossa vida, e hoje também, a gente se vê nessa posição, né? De costas para os nossos protetores, para o pai, para a mãe, para os avós, para os nossos familiares e professores que nos ajudaram a nos constituir e ressignificar. E aí a gente vê a gente assim na frente de estradas. O que eu faço agora? Que caminho eu sigo? E eu falo de ocupação, eu falo de caminhos valorosos, caminhos para se seguir, tomar decisões, comprar algo, né? E eu digo a vocês, né? Mesmo que a gente não tenha esses protetores do nosso lado, com as mãos dadas, quando há propósito, a decisão é correta. Então, e esse propósito, ele se constrói, né? Quem eu sou, qual a minha potencialidade, o que eu vim fazer no mundo, o que eu tenho de melhor para construir. Então, quando eu tenho essas respostas né? As minhas decisões, elas têm mais fundamento e me trazem mais tranquilidade. Existe um autor que se chama o Damon, e a gente trabalha muito na educação com ele, né? Ele fala que projeto de vida, ele fala de propósito de vida, tá? E ele fala que trazer um significado para o eu, que gera consequências no mundo além do eu. E isso, para mim, é fantástico. Porque se eu ensino os jovens, os meus filhos, a minha família, que projeto de vida é só pensar em mim, eu não estou deixando legado e marca nenhuma nesse mundo. E aí, de novo, a pergunta, eu sirvo a quem? Então, propósito de vida é você compreender o que você tem de melhor, qual é a sua potencialidade, o que você precisa trabalhar ainda dentro de você, quais são as capacidades, competências, suas características, e o que isso pode gerar significado para o mundo ao seu redor. Então, quando a gente fala de projeto de vida, a gente fala de como eu alcanço algo que seja significativo para mim e para o outro, porque o algo significativo para mim também vai ser significativo para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho. E é aí que eu acho que a gente erra na adolescência, porque o adolescente, muitas vezes, ele não consegue compreender qual é o seu propósito de vida. E quando a gente fala que eu não tenho oportunidade, o jovem fala assim, né? Então eu vou fazer qualquer coisa, eu vou experimentar qualquer coisa. Quando a gente diz que existe um propósito, que as suas decisões também estão relacionadas ao amor que a sua mãe, que o seu pai, que o seu avô sente por você, olha como muda, né? A questão da emoção, da relação, do sentido. Então, as suas decisões também estão relacionadas ao amor que essas relações trazem para você. Qual é o seu propósito? Qual é o seu sentido de vida? Quais são esses objetivos que você busca? E será que tem que ficar buscando a vida inteira um objetivo que a gente nem sabe se vai conquistar, né? Qual é a sua identidade? Qual é esse direcionamento que você está tomando na vida? A Base Nacional Comum de 2017, não tem como fugir, né, da educação, porque é dela que eu venho. Ela diz, essa competência 6, ela fala sobre projeto de vida, que a educação ela precisa fazer com que os estudantes tenham as relações com o mundo do trabalho. E olha, mundo do trabalho não é mercado do trabalho, e é algo que a gente erra muito. Por quê? Porque mundo do trabalho é algo que a gente ainda não sabe o que vai ser daqui a 5 anos, né? Quando a gente fala mercado, a gente categoriza como se houvesse só essas ocupações, só essas profissões. O mundo do trabalho traz uma ampliação. Existem profissões, existem ocupações que a gente ainda não compreende quais se existem, né? Como que nós,
podemos ter repertório para que a gente exerça a nossa cidadania. Eu compreendo que é tendo conhecimento, que é explorando as relações, que é aumentando o repertório de conhecimento científico, de conhecimento socioemocional, para que assim eu consiga realmente exercer a minha cidadania, não apenas no voto, né? Mas na sustentabilidade, no empreendedorismo, na minha posição no mundo. E como que eu faço escolhas para o meu projeto de vida? Como que eu tomo decisões? De novo, essa escolha acontece a todo momento. Quando eu escolho acordar de manhã, quando eu escolho molhar a planta, quando eu escolho caminhar no parque, quando eu escolho ficar com a minha família e almoçar no domingo, quando eu escolho no sábado ouvir tal música, isso é o seu projeto de vida. Não há idade. Quando chegar aos 18 é a data crucial. Se você não souber o que você é, o que você quer fazer, amigo, você está perdido na vida. Não. Se você se reconstrói e constrói essas escolhas ao longo da vida, vai ser apenas mais uma escolha. E também Danza, né, que é um discípulo do Damon, ele diz que quando a gente trabalha essa questão dos projetos de vida, a gente assenta, a gente ancora, a gente tem uma conduta antecipatória, a gente transforma a própria realidade, porque a gente não fica naquele vitimismo de oh, eu sou pobre, oh, minha infância foi ruim, oh, os meus pais se separaram, oh, meu pai era alcoólatra, olha, minha mãe, olha, né? Quando eu tenho esse processo de autoconhecimento, quando eu conheço as minhas potencialidades, eu tomo posse da minha responsabilidade e falo, opa, sou eu que sou responsável por essa criança, por essa adolescência e por esse projeto de vida. E aí eu consigo mobilizar meus valores, meus sentimentos e construir e reconstruir uma história de vida. A minha decisão, ela é única? Não é. Com 30 anos você é alguém, com 35 você pode ser outra pessoa, e quando você lê seu status no Instagram, você verifica que você não é mais essa pessoa. Responda aí com os seus botões. Quais foram os momentos que serviram de inspiração para a sua construção como sujeito? Quais pessoas servem de referência para você? Quais são as características delas? Todas as pessoas possuem o lado bom e o lado ruim. Todas as pessoas possuem sombras, né? E luz. O que dessas pessoas que vocês veem como referência possuem características interessantes que vocês gostariam de seguir ou que vocês seguiram? São elas que nos trarão um direcionamento. E aqui eu queria dizer de uma pessoa muito especial para mim, que é a minha avó. Então, a minha avó, ela é referência para mim, de coragem, referência de mulher forte, de mulher corajosa. Minha avó foi uma senhora além do tempo, uma mulher de fé, de sabedoria. Estudou até a 4ª série, mas tinha resposta para tudo, para tudo. E quando eu a encontrava, eu percebia que a minha posição no mundo, que não adiantaria eu estudar e ler e pesquisar, se não tivesse algo ali que fizesse a conexão com o meu coração e trouxesse essa experiência de vida. Então, isso, para mim, é uma característica de uma mulher que traz referência para mim, né? Qual o tamanho do seu esforço? Então, eu quero ser uma médica de sucesso. E qual é o seu esforço para isso? Ou você vai ainda ficar achando que é o seu pai, a sociedade, políticas públicas e o seu tio e seu avô que precisa trazer esse comprometimento para você? O projeto de vida é nosso. E a todo dia, a todo instante, a gente tem a possibilidade de reconstruí-lo. O que você está fazendo com as suas habilidades? E aí eu lembro de uma palestra da Marília, da Regina, que falava sobre propósito de vida. Qual é o seu propósito, qual é o seu sentido e como você está servindo? Quais são as suas habilidades que você pode servir? O que você gosta de fazer? E quais são as suas fragilidades? Aqui é interessante dizer que quando a gente tem a autoria do nosso projeto, quando a gente se sente engajado e quando a gente é protagonista, tudo isso faz sentido.
E por isso que as coisas precisam ser construídas e não entregues. Por isso que a mãe, o pai, o professor não pode entregar as coisas prontas. Por isso que eu acredito numa abordagem, numa escola que se constrói, que faz com que a criança tenha autoestima daquilo que se construiu, se reconheça dentro dos ambientes da escola, poxa, isso fui eu que construí, porque sou eu, né? A cor que eu escolhi, olha a escolha, foi a que me representava naquele momento. O livro que eu peguei foi que eu precisava naquele momento. Quando eu construo um projeto, e por isso metodologias relacionadas a projeto também, eu tenho mais engajamento, porque eu vou atrás do que eu tenho interesse, não é apenas um conteúdo. Isso não é só na escola, a educação que é em casa, que são nas relações, nos ambientes, precisa trazer autoria. Eu preciso me sentir responsável por aquele espaço, por aquela construção. Eu preciso me sentir responsável pela baderna que está acontecendo no mundo. Somos um, não é isso? Somos um. Então, eu preciso me sentir autor disso. Eu preciso ter um engajamento. E é aí que, na adolescência, a gente fala para os nossos jovens, para de sonhar. Para de achar que você pode mudar o mundo. Não, ele pode mudar o mundo, sim. Nós podemos, né? Então, quando a gente acha que a gente pode mudar, fazendo um projeto, sendo líder de um tema que seja colocando frases interessantes no Instagram, no WhatsApp, ou onde você consegue acessar, isso é um processo de engajamento e de reconstrução do mundo. E ser protagonista é isso, né? Você assumir a sua responsabilidade e dizer, eu também tenho que tomar posse de tudo isso. Por isso a importância da gente, como mediador, possibilitar essas experiências para quem está junto conosco. Então, quando surgir dentro de casa a conversa de o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, não acho que, isso você vai ver na escola, não, né? Isso tem a ver com a gente, sim. Quando a gente olha líderes que falam, né, de Deus acima de tudo e não toma atitude, isso tem a ver com a gente também. Então, essas 3 palavras eu gostaria que ficasse assim na mente de vocês, sabe? A ponto de dar insônia hoje. Autoria, engajamento e protagonismo. Não deixa que o outro faça algo ou decida algo por você. Aqui são perguntas que eu vou passar rapidinho, né? Quais são os meus sonhos e qual é a minha realidade? Essa pergunta é bastante crucial, porque às vezes a gente sonha alto e é lindo isso, né? Mas a gente tem uma realidade. Quantos de nós, para fazer a faculdade, teve que trabalhar? Quantos de nós trabalhou em algo que não gostaria? Quanto de nós adiou alguns sonhos porque teve que ajudar dentro de casa? Isso é projeto de vida, isso nos dignifica. Essa força, essa coragem de dizer, hoje eu preciso, ao invés de ir para a balada, quero conversar com a minha avó. Isso é um projeto de vida, isso te traz dignidade, te traz valor, sentimento, né? Então, quais são os seus sonhos, onde você quer chegar, e qual é a sua realidade financeira, qual a sua realidade no próprio local onde você vive. Quando você for escolher o que fazer, quais são as oportunidades e possibilidades que existem no cenário em que você vive, né? Então, eu defino o propósito de vida como um processo de autoconhecimento, de escolhas profissionais, e que essas escolhas profissionais estejam imbuídas em valores humanos, que te tragam sustentabilidade, e não é uma sustentabilidade apenas ambiental, é sustentabilidade emocional, porque para se fazer escolhas, eu preciso ter uma questão emocional muito bem desenvolvida. Não esqueçam da sua criança nesse processo. Se a gente não aceitar, e eu também estou num processo, né, de aceitação dessa criança, a todo momento eu não vou ter esse emocional muito tranquilo para falar, hoje eu vou conversar com o meu chefe. Isso eu não aceito para a minha vida, né? Eu quero trabalhar 8 horas, mais que isso não é o que eu quero viver, aquela pergunta, né, com aquela senhora. O seu projeto de vida tem respeito? Você consegue fazer autogestão? Ele é um projeto que te dignifica, traz ética, traz o seu empreendedorismo, não estou falando de empreendedorismo social, né?
não apenas capitalista, porque precisa, né? Eu descubro o que melhor eu tenho e coloco, e preciso de um retorno. E esse retorno é um processo de troca. É importante que se veja isso também. Eu quero ser... vamos inventar uma profissão que não exista ainda. Eu também tenho que tomar cuidado, eu tenho que conhecer qual é esse cenário, né? E, de novo, esse autor, William Damon, ele coloca alguns itens que são importantes para a construção do nosso projeto vital. Então, nós, como mediadores dessa sociedade, a gente incentiva conversas inspiradoras para esse neto, para esse jovem, para essa irmã, para esse aluno, conversas que os inspirem. Essa pessoa consegue ter a noção de como é esse trabalho dessa pessoa nessa ocupação, como que eu posso ter um momento de inspiração, compreendendo que eu consegui transformar algo, que eu consegui melhorar algo. Em todas as pesquisas e literaturas, como é importante receber o apoio familiar. Entre uma pergunta dessa minha tese que eu estou fazendo, eu pergunto qual é a maior interferência para que esses adolescentes construam seu projeto de vida. E eles falam sobre a família e falam sobre o professor. Olha que responsabilidade nós temos, né? Se a família, o ambiente, o professor tem responsabilidade no projeto de vida, como que eu estou inspirando, como que eu estou fazendo com que essa pessoa se sinta agente transformador da própria vida, né? E aí, quais são os seus propósitos? Tem a ver com realização pessoal, tem a ver com dinheiro, tem a ver com ser útil à sociedade? Você quer deixar uma marca no mundo? Você quer ajudar as pessoas, resolver um problema? Criar uma obra grandiosa? Qual é essa obra grandiosa? Hoje, para mim, essa obra grandiosa é a minha própria vida. Você quer se curar para a gente transformar o outro? Eu acredito que primeiro é aqui no coração da gente. E por isso que eu falo que, quando eu falo de projeto de vida, a gente não precisa, às vezes, se inspirar em alguém que está longe da gente, sabe? Às vezes é a avó, é a mãe, é a professora, é um amigo. Então, e comece compreendendo que essa cura é sua primeiro. Por isso, a necessidade de olhar para essa criança, né? E aí eu queria passar esse vídeo para vocês e para que vocês prestem muita atenção na letra. É rapidinho, tá? Eu acho que tem 2, 3 minutinhos. Mas o quão é significativo essa reconstrução da nossa vida. Vamos lá. Você já perdeu o sono correndo atrás de um sonho que não era seu? Quando perder o medo de mudar, encontro o meu lugar sem querer. Quero mudar o medo de lugar, até não encontrar, até perder. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu já usei gravata e até um tupete. Eu joguei fora o meu trompete e os discos do Alceu. Eu já ganhei emprego e perdi o sono, correndo atrás de um sonho que não era meu. Mas hoje eu larguei tudo e virei poeta. Eu não quero ser atleta, nem médico ou juiz. Eu moro numa ilha e tô me acostumando. Pra quem nasceu chorando, até que eu tô feliz. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pra mim não faz diferença ser alguém na vida. Eu prefiro fazer diferença na vida de alguém.
diferença ser alguém na vida, eu prefiro fazer diferença na vida de alguém. O que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor. Sobre o que eu nem sei quem sou. Eu já mudei de ideia e de endereço, e quase que enlouqueço tentando ser normal. Eu já quis mudar as coisas me enganando, apenas reclamando e agindo sempre igual. Mas já faz um tempo eu larguei tudo e virei poeta. A grande descoberta foi ser o que eu sempre quis, e tentando ser eu mesmo, mesmo sempre mudando. Pra quem nasceu chorando, até que eu tô feliz. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, mas a minha fé alcança. Essa metamorfose ambulante. E tudo muda depois de ter conseguido. E que teve gente que chorou, tenho certeza. Você já... Alguém gostaria de dizer quem é você depois que você viu esse vídeo? Qual é o seu projeto de vida? Qual é a sua alma de criança? O que se importa, o que te importa? Ser alguém ou fazer a vida de alguém melhor? Eu quero ouvir. Toda vez que eu escuto esse clipe, eu choro. Então, tenho certeza que vocês estão aí, muitos de vocês emocionados, né? O que é ser poeta para vocês? É mais importante ser engenheiro, professor? Eu falo professor porque eu sou, tá, gente? É mais importante ter uma ocupação ou ser poeta da própria vida? Fala comigo, vamos lá. Quem quer falar? Eu acho Ninguém? assim, Vai lá. enfim, a gente vive nessa metamorfose louca todos os dias, cada dia um aprendizado, cada dia é uma novidade. E quando você para pensar, você vê mesmo que você não sabe de nada, que você tem coisas no mundo que você nunca viu, tem vivências ainda para você, né, aprender. E a gente está aqui nessa eterna transformação. Então, hoje não dá para falar assim, eu sou essa pessoa. Porque amanhã eu vou ser outra pessoa, eu vou aprender outras coisas. Eu vou me dar essa oportunidade. Eu estou agora trabalhando numa escola, cada dia é um aprendizado novo. Cada dia é um teste. Eu sou testada o tempo todo. No começo, eu estranhei. Confesso que eu não gostei. Mas hoje eu já encaro de uma outra forma. O ano passado veio essa transformação, dessa nova escola, novas pessoas, gente que eu nunca ouvi falar, lugar que eu nunca tinha ido. Hoje, para mim, já é uma outra vivência, é uma outra coisa, são outras pessoas, é um aprendizado todo santo dia. As crianças, elas vêm com novidades, ainda mais agora com essa roupagem de nova fase, né? Depois dessa pandemia que a gente está passando, elas vêm cheias de vontade, as pessoas também estão cheias de vontade, mas ao mesmo tempo estão ainda com aquela reclusa, né? Aquele medo. Então, hoje assim, eu não digo que eu sou uma pessoa única. Eu sou a Patrícia hoje, amanhã eu serei outra Patrícia, serão outros aprendizados, outras vidas, outras vivências, outras coisas, outras pessoas que eu vou tocar. Porque as pessoas que eu trabalho hoje serão outras pessoas amanhã. Porque hoje eu transformei a vida delas de um jeito, elas transformaram a minha vida de um jeito, amanhã é outro dia. Então, a gente vem vivendo isso daí o tempo todo. Então, assim, eu me vejo dessa forma, essa doideira, eu sinto essa necessidade de buscar alguma coisa para levar para elas, porque lá é um lugar onde as pessoas não conhecem muita coisa. Hoje, uma ADI minha disse que ela não sabia fazer suco de maçã, porque para a gente é uma coisa tão natural.
ela não sabia fazer o suco de maçã. Então, assim, por que ela não sabe fazer? O que está faltando na vida dela para ela saber como se faz um suco de maçã? Então, às vezes, uma coisinha que para a gente é uma bobeira, para onde eu estou indo todos os dias, não é bobeira. E são coisas que eu tenho que aprender a lidar, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, esse aprendizado constante, ele vem movendo a gente cada dia, ele vem fazendo a gente se mexer. Então, Patrícia, fala para nós o lugar que você trabalha. Eu trabalho no Jardim Piatã. É um bairro que é divisa de Mogi, Itaquá e Suzano. É uma creche subvencionada, da prefeitura. Eu tenho 140 alunos, lá eu estou como pedagoga. Eu tenho 20 funcionários na creche. E desses 20 funcionários, eu tenho 3 professoras e as demais são ADIs. Né? Aí tem as cozinheiras, tem o pessoal da manutenção, tem o pessoal da parte de limpeza. Então, assim, são pessoas que sempre viveram ali, naquele mundinho do Piatã. E o Piatã, ele tem a sua riqueza, que eles ainda não perceberam que tem. E é isso que me faz ir para aquele lugar todo santo dia. Eu acordo às 4h30 da manhã, feliz da vida, pego a Carolinha do trem, morrendo de medo de ser atropelada pelo trem, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que dá essa vontade de buscar mais, essa vontade de estudar, essa vontade de poder orientar. O ano passado, Patrícia, eu apresentei uma noite para elas. Oi. Trazendo a sua história, né? Fala sobre propósito e aceitação, né? E sobre como a gente se porta, né? Qual é o nosso papel no mundo. Aqui eu trago cinco elementos de grandes autores que falam sobre projetos de vida, que está muito em alta na educação, porque a Base Nacional Comum Curricular fala sobre a necessidade do projeto de vida. Ela fala sobre momentos de inspiração, então eu provoco a gente a compreender o quanto a gente está sendo inspiração, quanto a gente está colocando essas pessoas que a gente convive em momentos de inspiração. Quantas histórias essas crianças, essas pessoas têm conhecimento, histórias de superação, histórias de profissão, a quantidade de experiência que eu trago para que ela possa fazer escolhas, né? O quanto eu tenho encorajamento para tomar decisões na minha vida. E esse item eu deixo por último, porque é um item que nos pega também, né? Para que eu construa tudo isso, não adianta eu ficar num andar de ilusão e de fantasia, né? Eu preciso ter um planejamento, e um planejamento financeiro. Então, eu preciso compreender o quanto eu gasto, o quanto custa, o quanto eu recebo, o quanto eu preciso para viver daquele jeito que eu quero, até quando, e no nosso país, né, até quando eu preciso trabalhar para tentar sonhar outras coisas depois, e isso não faz parte da nossa cultura brasileira. É importante, né? É importante que a gente coloque isso no papel, a questão do dinheiro, do tempo, e esse autor, o Damon, ele fala que planejamentos, propósitos a longo prazo são propósitos que tende a ter mais sucesso do que aqueles curtos. Então, o que é um curto? Quero comprar um carro. Isso não é propósito de vida, né? Eu preciso comprar um carro para ter mais qualidade de vida, para poder transformar mais vida em algum lugar. Olha o que é propósito, tá? E aí, a gente já está acabando, eu digo a vocês sobre a necessidade da gente ter representatividade no nosso país e no mundo. Então, quando alguém fala de Djamila Ribeiro, acabei de ler um livro dela, a gente às vezes fala, gente, ok, é preta, é pobre, e ela se comunica com a maioria do nosso país. Então, a gente precisa dar espaço para as pessoas que inspiram o nosso povo, né? Madre Teresa, o Padre Lancelotti, Obama, Mandela, Malala, minha avó querida, Paulo Freire, são pessoas que inspiram. E para que eu ajude alguém a construir um projeto de vida, eu preciso de pessoas que inspirem, eu preciso dar voz, fala, lugar
para que essas pessoas estejam. A gente se inspira na professora de educação física que me deixou entrar para jogar vôlei. A gente se inspira na avó, a gente se inspira na diretora, a gente se inspira nas pessoas que fazem bem, que são retas, que são valiosas. Então, o nosso país a gente não tem esse direito de ocupar alguns espaços, né? Principalmente mulher, pobre, negra ou preta, são espaços que estão pouco ocupados na nossa sociedade. E aqui eu coloco outras, né? Elis Regina, a própria Marta, a Marielle, a Raíssa, né? Muito nova, conseguiu chegar num lugar excepcional, o próprio Ayrton Senna. Então, são pessoas... A Elis Regina não fez parte, né, da minha adolescência, mas eu amo, né, a voz dela e toda a história. E, de novo, é muito fácil olhar para Elis Regina e falar, mas se drogava, né? Pessoas são inspiradoras, nós temos luz e temos sombra. O que essas mulheres e o Ayrton Senna, por exemplo, me traz de inspiração? É isso que vai me ajudar a trazer direcionamento. Mulheres na ciência. Faz parte do Plano Nacional de Educação a gente aumentar a quantidade de mulheres que ocupam essas cadeiras nas ciências. Não temos, porque é algo estruturado, é algo... As mulheres precisam tomar outras decisões do que pensar apenas no seu projeto de vida. E porque, sim, tem uma discriminação, um preconceito de mulheres nas ciências. Se nós, dentro de um grupo deste, não pensarmos nesse lugar de fala, ou ainda compreender que é importante a gente ter uma Marielle, é importante a gente ter pessoas fortes para que inspirem outras, a gente não vai conseguir transformar a sociedade. E aí, gente, a gente vem num processo de preconceito, né? Porque eu coloquei e tirei 3 vezes a foto do Chorão, do Charlie Brown, que fez parte da minha adolescência, com medo da rejeição, né? Os nossos ídolos, os ídolos dos jovens hoje são outros. E eles têm um poder de fala muito grande. Quem são eles, né? O Chorão, as letras dele são fantásticas e falam conosco. Quem são as pessoas que inspiram os nossos jovens? O que a gente está... Lembra, somos um. O que a gente está dando de oportunidade para essa sociedade se inspirar, direcionar e criar sentido? Porque é a partir desses brilhos nos olhos aqui que a gente se constrói. De novo, eu não preciso ir longe. Às vezes está do nosso lado, como no caso da minha avó, da minha mãe, da minha professora, né? Quem estaria no seu mural hoje? Quem te inspira? Esse mural está em branco. Quem que você colocaria aqui como alguém que te inspirou na sua vida? Quem fez a diferença para você falar, caramba, eu sigo, ela tem essa característica que eu tentei seguir, percorrer pela vida inteira. Quem estaria no seu mural hoje? É importante que você dê nome para essas pessoas. E onde elas estão, né? Quais são os valores, quais são as características que elas possuem. E eu convido vocês aqui, né, para que a gente tenha, para que a gente comece a mudar essa nossa fala. O que você vai ser quando crescer é diferente do que você vai se tornar enquanto cresce. Porque a construção é no dia a dia. Eu preciso ser para pensar em me tornar alguém ou trazer características, trazer categorias para mim. Então, é importante que a gente mude essa linguagem com as pessoas que estão ao nosso redor, no que você quer ser, no que você quer se tornar enquanto cresce. E mais, né? O que eu posso trazer para você, para te inspirar, para te trazer experiência para essa construção desse projeto de vida. Semana passada eu fui impactada com essas frases, né? Quem você serve? Às vezes a gente está num espaço, e pode ser a nossa própria família, que não esteja tão... Família, as relações, o trabalho, que não esteja tão conectado ao nosso projeto de vida. Mas quando isso não acontecer, senta, né? Assenta.
silencia e faz essa pergunta: quem você serve? Às vezes você está transformando a vida daquelas pessoas que estão ali. E que é importante você estar ali, né? Transformar, impactar, inspirar. Qual é o seu propósito? Qual o verdadeiro sentido da vida para você? Vale a pena, valeu a pena passar por tudo isso, resgatar essa criança, olhar para essa sua mãe, para esse seu pai, que faz todo sentido na construção desse projeto de vida, e os resgatar e perceber que mesmo que você não goste de uma característica deles, eles fazem parte de você. E o seu projeto de vida, cabe o eu e o nós? São perguntas muito profundas e que vale a pena pegar o caderninho e ficar, e rabiscar, sabe? E não são perguntas de um dia, de 2 dias, de 3 dias, são perguntas da vida toda, né? E eu volto com essa pergunta que foi a provocação: vai dar tempo? Meu Deus, eu tenho sonhos, eu tenho inspirações, eu quero transformar, eu quero me curar, eu quero compreender qual é o meu espaço no mundo. Vai dar tempo de tudo isso? Quais são os nossos projetos da nossa vida? Vai dar tempo? Só que eu também tenho outra pergunta, né? Se não for eu fazer tudo isso, e se não for agora, quando vai ser? Se não sou eu tomar posse dessa minha responsabilidade de ter coragem, de fazer um planejamento financeiro, de compreender quem são as minhas inspirações, de voltar um passo para trás e falar: opa, tomei decisão errada, preciso retomar. Opa, tem um processo aqui na minha adolescência que está impactando nas minhas tomadas de decisão dentro do meu trabalho. Se não for você fazer isso, tem que tomar posse de tudo isso. E se não for agora, quando vai ser, né? Se a gente não fizer isso, talvez a pergunta vale a pena tenha uma resposta negativa. E esse livro é do Viktor Frankl, ele fala que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Então, o sentido não é procurar a ocupação ou buscar por algo que a gente nem conhece. Não é, aos 6 anos, a gente querer que uma criança responda qual é a ocupação dela na profissão, mas qual é a ocupação dela dentro dela e o que ela é responsável por aquela sociedade, por aquela mini sociedade que ela faz parte, né? Então, ao tocar alguém, né, ao me perceber, eu preciso compreender o porquê. Por que eu ajo dessa maneira? Por que faz sentido para mim? Por que eu fico triste quando o meu chefe ou o meu amigo de trabalho fala desse jeito comigo? Por quê? E por que isso me dá força para continuar, mesmo perdendo o trem, mesmo molhando o tênis, mesmo não tendo a bolsa que eu gostaria, mesmo não tendo dinheiro? Por que isso faz com que eu enfrente quase qualquer como? Mais um vídeo para a gente terminar, tá bom? Eu tenho certeza que eu também estou, né? Cheia de ensaios, de provocações dentro da gente que nos deixam um pouco aflitos também, né? Esse vídeo, eu vou contar a história dele. Ele chegou para mim quando eu estava me divorciando e quando nós descobrimos em casa que os meus pais estavam com câncer. Isso foi em 2012. E hoje ele faz muito sentido para mim, né? Porque a decisão tomada tem relação ao porquê, ao sentido. E eu espero que toque em vocês também. Vamos lá. From the sun, people get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into your eyes. Oh my, how beautiful, oh my beautiful mother. She told me, son, in life you're gonna go far, if you do it right, you'll love where you are. Just know wherever you go, you can
say we part. Just know wherever you go, you can always come back you can always come back. Every road is a slippery slope, but there is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, where you can see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You can always come back home. Sing that with me now. People get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon into your eyes. Opa, deixa eu sair daqui. Consegui voltar? Ainda não, Ive. Agora. Foi? Agora foi. Quem é sua morada, né? Quando os projetos da vida da gente não dão certo, para onde a gente retorna? Esse é o porquê, esse é o sentido, esse é o propósito. Quando a gente tem um porquê, a gente supera quase qualquer como. A importância de se pensar nessa primeira infância, nessa nossa infância, nesses nossos mediadores, a importância de se pensar, né? Essa música fala da mãe, do pai, filho, vai, e se não der certo, retorna, porque eu estou aqui. E esse "eu estou aqui" é essa morada que pode ser você mesmo, né? Então, quando tudo estiver dando errado, perdeu o emprego, perdeu algo, né, que você idealizava, para onde você retorna? Para quem? Qual é a sua morada?
Por isso a importância de você pegar essa foto dessa criança e realmente ter orgulho de onde você chegou. Porque a vida não é tão bela assim, não é tão fácil assim, né? Os contos de fada na infância nos trouxeram uma leveza, mas quando a gente toma posse dessa nossa vida, a gente vê que não é tão fácil. E que isso é importante para a nossa reconstrução, que é importante a gente se ressignificar. Se tudo der certo, você vai amar o lugar onde você estiver, porque você conhece o seu porquê, porque você conhece a sua essência, porque você descobriu o seu lugar no mundo. Então, eu me permiti hoje falar como Ive, sem cargos, sem falar de autores, né? Peço licença para todos os autores que eu pesquisei para falar sobre a minha interpretação, sobre o meu sentido de vida, como é importante o resgate dessa infância e de descobrir realmente quais são os nossos valores. Para a gente atuar no plano de vida de alguém, no projeto de vida de alguém, que sejamos inspiradores, que sejamos exemplos, e sim, né? A minha mãe sempre fala assim para mim, se você quer ser professora, você não vai de mini saia no supermercado. E eu achava um absurdo. E eu sou exemplo. Quando eu optei por ser professora, eu optei por ser inspiração, exemplo, e eu tenho que tomar conta de tudo isso, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho da minha vida, né? Quando eu falo sobre esse sentido, foi o que eu consegui me construir até hoje. E agradeço muito todas as pessoas que eu convidei para estar aqui. Eu convidei dizendo, venha, porque você também faz parte do meu projeto de vida. Então, Marília e Miriam, muito obrigada. Eu passo para vocês, não sei se alguém quer fazer uma pergunta ou se sentiu no coração para falar um pouquinho. Eu estou abrindo aqui para que qualquer pessoa possa se manifestar. Esse é o intuito dos nossos encontros, que foi extremamente bem explorado e recheado pela Ive, ao nos tocar tão profundamente. Então a gente aproveita para a gente compartilhar muito mais entre nós aqui, né? Sabendo que cada toque nosso aqui bate em cada um que está presente, e esse cada um que está presente está reverberando isso no seu entorno. Essa é a magia de nós sermos autênticos e presentes a cada momento, né? Então, façamos uso desse nosso poder, né? Está aberto, por favor, gente, o que seja, um comentário, uma pergunta, uma complementação. Eu não sei se a Ive teve condições também de acompanhar, nós temos bastante situações no chat de pessoas que foram colaborando desde lá do início, quando nós começamos a chamar as nossas crianças. Mas agora, por gentileza, fiquem à vontade, abrem o microfone e se manifestem. Posso falar? Sim. Obrigado. Eu quero agradecer muito a Ive pelo convite, eu amei esse encontro, esse bate-papo, é sempre muito prazeroso te ouvir, né? E me fez pensar aqui e repensar numa série de coisas, isso é fantástico, é maravilhoso. Eu só tenho a te agradecer pelo convite e agradecer a todos os presentes. Muito obrigado. Ok, Camila. Queria falar também, queria compartilhar aqui alguma coisa Pois não. com vocês. Primeiro, cumprimentar aqui, acho que tem uma questão do vídeo final agora que me é querida, né? O que é voltar para casa? É você chegar numa aula online dessa, um encontro online desse, e ver rostos que são conhecidos e fazem a gente encontrar um mundo familiar. O mundo não é de pessoas indiferentes ou estranhas. O mundo é de gente que caminha do nosso lado e nos fortalece. E um monte de gente que está aqui, eu só cheguei até aqui, até hoje, porque, de fato, tem gente que me ajudou a atravessar. Então, quero aproveitar para agradecer. Muito interessante a sua fala, Elvis. Me tocou também de forma muito particular, porque, embora não conhecendo você,
conhecendo algumas das pessoas que nos acompanham todas as quartas, mas hoje nós temos outras tantas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Mas isso é tão importante para nós, poder estar ao lado de pessoas que, como foi dito o tempo inteiro, né, é um presente, é a presença presente daquilo que é a nossa vida. Podemos compartilhar com todo mundo, né? Somos um mesmo na realidade. Então eu sou muito grata pela presença de todos vocês, pelo prazer mesmo de compartilhar esse momento. Acho que a Camila tinha levantado a mão, né, Camila? Agradecer a vocês essa oportunidade. É precioso esse tempo de estar aqui compartilhando. Agradecer a Ive, né? Foi várias provocações, inquietações, acessar algumas memórias. Confesso que, olha, não foi fácil. E esse trabalhar na educação é a todo momento estar acessando a nossa criança todos os dias, o tempo inteiro, e pensar que nós somos transformadores, mas transformar com amor, né? E a Ive é uma das pessoas que me inspira. E como o Elvis falou, eu também não chegaria até aqui se não houvesse pessoas que eu costumo falar que são pontes na minha vida, que me ajudam a chegar, né? As pontes. As pontes foram criadas para isso, né? Para nos ajudar a chegar do outro lado, nos permitem atravessar rios, unem montanhas, nos permite atravessar barreiras, e isso é fantástico, e de um modo leve, bonito, né? Todo recheado. Então, só tenho a agradecer. E vou levar essas inquietações comigo hoje. Muito obrigada, viu? Sabe o que eu fico mais feliz, né, e emocionada? É de ver que a gente tem um clã de bondade. Às vezes a gente está tão sozinho, né, no mundo, e que a gente acha que não tem pessoas que podem transformar. Olha, a gente está em quase 30 pessoas que pensam o bem, que querem transformar, que querem ajudar os outros a construírem o seu projeto de vida, que compreendem o seu lugar no mundo e que querem fazer diferente. Isso nos empodera a ter esperança, né? Nos empodera a falar, eu vou, porque é no coletivo, essas pessoas todas juntas aqui, que a gente descobre o nosso porquê, né? Eu fico emocionada também, porque aqui tem uma ex-aluna minha também, professora Miriam. A Gabi foi minha aluna no SESI de Mogi, e o ano passado eu recebi um WhatsApp dela dizendo, né, que sobre o quanto eu quanto eu ajudei ela nessa construção do projeto de vida. E eu vi de um aluno isso, não é salário, não é cargo, não é ocupação, é aquela pergunta, quem você serve? E aí você vai se construindo e dizendo, poxa, mesmo que aconteçam rejeições durante o processo, me parece que eu estou no caminho certo, né? Então, eu fico muito feliz por ter alunos, companheiros de caminhada, estando aqui, né? A gente junto, unindo forças para expandir isso para o universo todo, né? Gabi, tá aí? Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Várias vezes eu tentei abrir aqui o áudio, mas não consegui. Mas gostaria muito de agradecer a Ive. Não estou conseguindo abrir meu vídeo, mas eu vou falando para vocês. Ive, muitíssimo obrigado por tudo, por ser essa inspiração. Eu fiquei um tempo sem falar contigo, e nesse tempo eu encaminhei muita coisa sobre os seus projetos de vida, sobre as coisas que você fez, que você contribuiu tanto para a minha educação quanto a educação de tantas pessoas. Você que se esforça demais para fazer tudo, desde a época do ensino médio, do SESI, né, 413, você foi uma enorme inspiração, e foi enviando todas essas documentações que eu percebi que muita gente te reconhece como uma inspiração, pessoas que talvez nem saibam qual é o seu rosto, nunca tenham ouvido a tua voz, e foi imensamente admirável receber uma resposta de que você receberia uma premiação.
E você foi muito mais além, não foi só em uma premiação, foi um projeto também. E eu espero te ouvir muito ainda. É muito admirável. Você sabe o quanto. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo espaço também, por estar ouvindo pessoas tão inspiradoras. Linda, Gabi, obrigada. Sueli? Ivi, você arrasou. Você é um arraso, entendeu? Eu não sei nem o que te falar. Eu também sou educadora aposentada, mas não aposentada, né? Porque uma vez professora, professora para sempre. É o que eu acho. E sorte da educação ter você, sabe? Então, Miriam, a sua contribuição foi muito bem dada, né, por essa aluna altamente inspiradora. E o seu conteúdo, embora não fosse explicitamente espiritual, ele é altamente espiritualizado, porque você tocou na essência de cada um. Essa volta para casa é a volta para o próprio coração de cada um, para a própria essência, né? E eu sou altamente grata a você por todo esse conteúdo que você colocou e por ter incluído a poesia. Eu também gosto de poesia. E, Marília, a fala dela tem muito a ver com a alquimia interior, né? Se você puder fazer uma ponte, eu agradeceria. Se você estiver disposta, né? Para falar desse coração que a gente atingiu. O que é esse coração? O que é esse retorno à casa? Que é o encontro da gente como ser divino, como a divindade maior que nós, que ultrapassa tudo isso. Muito obrigada. Eu quero te ouvir muito mais. Eu acho que o que a Sueli tocou aí pelo final é bastante importante a gente conversar a respeito, né? Porque a tendência, sobretudo da nossa contemporaneidade, da nossa civilização, é nos olhar através de opostos. Isto nos desintegra da nossa unidade. Quer dizer, nos olhar por ser oposto ao outro, nos distancia deste outro, quando na realidade tudo que nós ouvimos aqui é uma composição de uma unidade absolutamente expandida, que essa é a realidade do nosso momento. O que é uma comunidade globalizada é exatamente isso. Quer dizer, nada passa incólume. O seu respirar vai interferir no todo. As suas inspirações não serão, como nós vimos aqui o depoimento da Gabriela, dizendo coisas lindas para a Ive, e dizendo para a Ive assim, você nem sabe a quantas pessoas você já tem a inspiração tocando a elas. Assim como é para cada um de nós que está aqui. A presença de vocês hoje também nos modifica aqui na Alquimia Interior Brasil, diante da possibilidade de nós estarmos participando, né, e trocando, né, situações. E o que eu estava querendo pontuar na fala da Ive, e acho que vai dentro do que a Sueli propôs, falar um pouco sobre a alquimia, não apresentar a alquimia para vocês, mas dizer assim, é um sonho que a gente tem na alquimia de podermos trabalhar com o reto pensar, que nos coloca, como a Ive trouxe hoje, que ela colocou tão bem no final, olha, hoje eu tive a liberdade de ser a Ive, e ela foi tão fenomenal quanto ela trouxe a Ive em outras oportunidades, cunhada numa situação mais dialogal em termos das experiências profissionais dela. No entanto, isso tudo é uma unidade. Enquanto ela falava de si, ela transportava para nós também quem é esta profissional. Então, nós não temos uma vida apartada desses aspectos todos, né? Porque somos inteiramente presentes nesse momento. Se vocês estão ouvindo falar, uma pessoa que está falando como irmã, como mãe, como amiga, como profissional, como aposentada, que também sou no momento. Quer dizer, tudo isso faz parte da minha vida. E eu fui provocada no começo da criança, e essa minha criança dizia para mim sempre assim, nossa, que interessante, eu estou aí com você ainda hoje. Características incrivelmente presentes na minha criança estão aqui ainda.
E são crianças, e me traz muita, muita, muita satisfação, porque eu tive uma recordação o tempo inteiro da importância do meu núcleo familiar, daquilo que eu recebi, daquilo que foi construído no entorno e que está refletindo hoje aqui. Então, o ponto central para mim hoje, além de, quer dizer, tão coisas tão importantes, mas a maneira com que estes temas foram abordados. Se alguém puder nos dizer que foi dado o lado, né, mesmo falando dos opostos, como a sombra e a luz, né, a presença ou a ausência, o correto e o errado, mas essas coisas foram postas numa unidade tão grande, onde as coisas se entrelaçam e não há julgamento, não há separatividade. Esse olhar precisa penetrar no nosso mundo. Nós precisamos nos sentir únicos, inteiros, autênticos. Como ela falou, o propósito é que somos todos diferentes e temos talentos, habilidades e luzes brilhando em nós de maneiras muito diferentes e com particularidades para cada um de nós. No entanto, nós temos um sonho. Como ela mesma falou, um propósito único. É a única razão pela qual cada um de nós está com essa força aqui hoje para vencer, para trazer aquilo que você gosta, para mostrar quem você é, para compartilhar com o outro, para servir a essa cadeia de vida onde nós estamos. E esse ano, particularmente para o Brasil, é absolutamente importante que a gente possa se sentir responsabilizado por todos os setores, por todos os assuntos. A gente respira aqui, a gente vive aqui, a gente aplaude aqui, a gente critica a situação. Não dá para a gente achar que, bom, eu não entendo um pouco disso, ou eu não faço isso, então não diz respeito a mim. Diz respeito, sim. E hoje foi trazido de uma clareza incrível, que o momento que a gente vive é o momento em que não dá para a gente, ou porque estou cansada, ou porque eu não acredito mais. Você não acredita em si, porque o que nos faz aqui é a nossa presença, e a gente pode agir só através disso. Então, eu acho que foi altamente, como a Sueli colocou mesmo, altamente pertinente com tudo que nós buscamos dialogar, fazer. Por isso que nós temos aqui reuniões todas as noites, nós temos trabalho todas as noites, nós nos reunimos. O trabalho da alquimia é um trabalho de aplicação diária do seu autoconhecimento a serviço da vida que nos foi dada. Não é? Esse é o presente. E aí a importância, o tempo inteiro que a Ive trouxe também, estar presente, estar sentindo, compartilhando, trabalhando um com o outro, ouvindo o outro, estando com o outro, se movendo para o outro também. Esses são movimentos incríveis. Então, novamente, por isso que ela é nossa parceira, né? Porque provoca isso tudo da gente estar sempre junto e conversando. Somos muito agradecidos pela presença dos amigos da Ive aqui conosco. E estão sendo nossos convidados todas as quartas-feiras. A gente sempre busca trazer pessoas, muitas delas são encaminhadas pelas próprias pessoas que participam conosco. Quem não estava aqui logo no início, eu retomo o convite que fiz. Quem se sentir à vontade, quiser bater um papo conosco numa quarta-feira, que nós temos às 18h30, que é o nosso horário, e nós vamos até às 20h20 no máximo, porque 20h30 nós temos nossa reunião diária, como eu disse a vocês. Então, este espaço está aberto, mesmo que vocês falem assim, não é para mim nesse momento, mas eu conheço alguém que poderia contribuir. Por favor, venha através de você, contatua a Ive, chega até a nós e nós vamos conversando com essas pessoas. O que nos interessa é a gente contemplar a vida, participar da vida, juntos. Muito obrigada. Eu não estou encerrando não, porque a gente ainda tem uns minutos aí para quem quiser se manifestar. Então,
Então, antes de alguém se colocar, eu preciso também falar algumas coisas para vocês, e ao mesmo tempo, principalmente para a Ive, e mais ainda para minha criança. Então, a gente já trabalhou esse assunto algumas vezes aqui na nossa alquimia, né, falando da nossa criança, mas eu hoje me senti tremendamente tocada a buscar essa minha criança. E ao buscar essa minha criança, eu descobri coisas que até hoje eu não havia visto, né? E queria dizer para você, Ive, muito obrigada. Eu também sou aposentada, tenho 50 anos. O ano passado eu fiz 50 anos de magistério, né? E ainda tenho marcas ainda, porque sempre foi considerada em todos os meios que eu trabalhei, quer seja no ensino público e na universidade, que foi na particular, eu sempre fui considerada uma professora brava, uma professora que não dava brecha para o aluno, que não fazia, e isso em alguns momentos me incomodava. E aí eu fazia uma pergunta para mim, mas por que é só em alguns momentos que isso me incomoda? E hoje essa minha criança me deu respostas. Me deu respostas no momento em que você, Ive, foi instigada pela sua mãe de que não poderia ir de mini saia no supermercado se você quisesse ser professora. Descobri isso. A minha criança falou isso para mim. Que coisa mais linda. Quer dizer, se eu quero ser professora, eu tenho que ser o exemplo. E se eu sou o exemplo, eu tenho que buscar aquilo que me move, aquilo que me faz, aquilo que eu acredito. Então, eu acredito que ser professor é algo sublime, né? Não é uma coisa que você chega para assistir aula na faculdade, por exemplo, e tudo é festa, tudo é cantoria, tudo tem que tocar. Não, você tem que ter comportamentos certos nos lugares certos. Se é hora de brincar, é hora de brincar. Se é hora de estudar, é de estudar. Se é hora de se comprometer em algumas situações, você tem que ter esse tipo de comportamento. Me lembrei até de coisas que meus filhos falam de mim de vez em quando. Minha mãe, para poder sair de casa, ela tem que se maquiar, ela tem que pôr uma roupa diferente, ela não sai com a roupa que ela está em casa. E aí isso sempre passou para mim como uma coisa de brincadeira na família, porque isso ficou registrado na família também, né? Agora eu entendo por quê. Eu sempre fui modelo, e como sendo modelo, eu tinha que respeitar isso. Então, isso era uma coisa... Agora eu entendo a importância do porquê das minhas atitudes, né? Então, não é porque, como a Sueli também falou, eu me considero professora a todo e qualquer momento. Não é porque eu sou hoje aposentada que eu não sou professora. E agora eu vou tomar cuidado quando alguém perguntar para mim alguma coisa do que eu sou, né? Eu sou professora, eu não sou só aposentada, eu sou professora. Obrigada, Ive, brigadão, viu? Você sempre aquece o meu coração. Beijão. Obrigada. Posso falar? Por favor. Bom, eu sou suspeita para falar dessa pessoa maravilhosa que é a Ive, porque várias e várias vezes pelos corredores do SESI a gente se pegava conversando e falando sobre várias situações da vida, várias situações da educação, e muitas vezes eu me via nela, eu acredito que ela se via em mim, e a gente trocava muita figurinha, né, Ive? Era muito válido, esses momentos eram ricos demais. E hoje a gente troca ainda algumas figurinhas, né? E eu só quero agradecer mesmo do fundo do meu coração. Você não tem noção do quão importante foi estar aqui hoje. Eu lutei, corri contra o tempo, ainda briguei com você, falando, não sei se vou conseguir chegar a tempo, mas eu consegui. E para mim foi de uma riqueza, de uma profundidade imensurável. Deus abençoe você, que você nunca mude, que você nunca desista da gente, nem de você,
e que sempre, sempre você possa nos oferecer com tanto amor, com tanta vida, com tanta simplicidade, tanto ensinamento. Essas horas que a gente está aqui estão sendo muito ricas para mim. Eu estou aqui, eu peguei a minha fotinha. Na pré-escola. Traz essa foto, porque a minha fotinha na pré-escola. E hoje a minha criança, se ela fosse falar alguma coisa para mim hoje, ela ia agradecer, porque eu sempre fui uma criança muito quieta, muito tímida. Eu tinha medo de falar, eu tinha medo de sorrir, eu tinha medo de me pronunciar. E em casa eu não era podada. Em casa eu sempre tive uma infância muito boa com os meus pais, com os meus irmãos, a minha família é muito grande. Eu tive uma infância maravilhosa. Eu não sei por que eu era assim. Hoje, eu sou uma pessoa falante, sorridente, como eu até falo, fica quietinha, né? Porque eu falo muito mesmo. Mas eu dou graças a Deus de hoje, de eu ter me transformado, de eu ter crescido, não no tamanho, mas aqui dentro e aqui dentro também. Né? Minha mãe sempre falava que uma mulher se mede daqui para cima, né? Na capacidade de pensamento, na capacidade de poder ir além. A minha mãe também era uma mulher além do tempo, ela ensinava muita coisa para mim e para os meus irmãos. E a única coisa que define hoje aqui, a gente aqui é a gratidão. Gratidão imensa por todo esse aprendizado. Obrigada mesmo. Adorei a fala da sua mãe, Patrícia. Adorei! Essa é a medida para olharmos a todo ser humano, mas sobretudo a mulher, né? É verdade, ela era incrível. Muito inteligente. Lindo. Amores, se alguém tiver uma rápida colocação, ainda a gente tem um tempinho. E aí, se ainda quiser, eu vou apenas para anunciar, e aproveitando a presença de vocês ainda, na próxima quarta-feira nós voltamos a receber uma pessoa que também já esteve conosco, a Patrícia Hernandes. Patrícia Hernandes é psicóloga e ela vai falar sobre um tema, ela tem uma vivência grande na região da questão da lidar com os pets e os trabalhos que se faz em torno disso. E o tema que ela escolheu para nós é o olhar de uma terapeuta para a relação dos humanos com os pets na pandemia. Ela tem ela milita muito dentro disso, né? E é interessante. Eu lembro de uma das oportunidades que algum dos participantes disse: nossa, eu vi o tema e achei que era uma coisa assim meio dissociada do que era alquimia, né? Interior Brasil, e no entanto depois ela veio trazer um retorno de como é oportuno, e porque na realidade o olhar nosso humano, ele realmente não é um olhar seccionado, ele é em termos de sociedade, para aquilo que precisa, para onde você se direcionou, mas se você se abrir, você, aonde quer que você esteja, mesmo que seja um segmento altamente especializado, você é único, você é inteiro, né? Somos. Então, essa fala dela é uma fala altamente humana também, é uma delícia estar com ela e compartilhar o assunto. Então, se vocês todos estão convidados, e se alguém não puder acompanhar, porque hoje tem pessoas que a gente não tem contato de encaminhar os nossos posts, as nossas atividades, é sempre neste post hoje que permitiu. Esse link de vocês é o mesmo todas as quartas-feiras. Okay? Muito obrigada pela presença de todos. E, em particular, assim, um grande agradecimento à Ive, o nosso contentamento. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, por tudo aquilo que você pôde trazer para nós e daquilo que a gente pôde compartilhar. Esse local aqui é um local que se sente absolutamente honrado por estar compartilhando com você esse momento. Muito obrigada, Ive. Eu só quero dar uma sugestão. Se alguns de vocês que não estão conosco, né,
e que estão aqui pela primeira vez, quiserem estar conosco daqui para frente, como a minha irmã falou, é só clicar nesse link, apesar de vocês não saberem o que vai acontecer, né? Mas a gente tem o post de convite que a gente solta toda semana. Eu vou fazer uma coisa com a Ive, porque o contato meu ou nosso, por enquanto, é com a Ive. Então, posso fazer isso, né, Ive? Você já está adivinhando o que é. Façam uma entrada com a Ive e falem para ela que vocês gostariam de receber. Eu envio para ela e ela passa para vocês. Aí vocês ficam sabendo qual é o assunto e será um prazer imenso tê-los aqui toda semana conosco. Eu queria falar uma coisinha. Vocês me ouvem? Sim, Eliane. É a primeira vez que eu participo. Eu trabalhei com a Ive em momentos desafiadores, né, Ive? Acabamos tendo uma amizade além do profissional, e eu gostaria muito de fazer parte, gostaria de agradecer o momento de poder ter convivido com tudo isso, com toda essa explanação da Ive, ela é sempre surpreendente, e quero continuar participando do grupo, sim, se for possível, para a gente poder trocar. Tudo que foi falado hoje, acho que mexe um pouco com a nossa alma, né? Os nossos desafios de vida, e a gente para pensar qual é a nossa missão de alma, né? O que nós temos para fazer de hoje para frente. Eu também compartilho com vocês, eu também sou aposentada da educação, não deixei a educação, estou de um outro lado, a Ive sabe, agora eu trabalho com alimentação do escolar, né, dos alunos, e a gente vê neles a nossa criança. Eu vejo isso todos os dias, todos os dias. Então, queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela explanação e pela oportunidade. Obrigada. Nós que agradecemos, muito, muito, muito obrigada. E a Ive te passa isso e depois você pode ingressar, porque a gente tem um grupo, né? Ive, se você também quiser, se as pessoas lhe disserem que tem interesse, mesmo que seja para acompanhar quais são as próximas participações, por gentileza, fiquem à vontade. Pode passar. Eu faço o convite também, né, da mesma maneira que me tocou, né? Independente do tema, a pandemia me trouxe a necessidade de fazer parte de um coletivo, coisa que eu não fazia, né? Eu só me preocupava com a minha ocupação profissional. Então, fazer parte deste grupo me trouxe a responsabilidade desse lugar de fala, de fazer parte de um coletivo, de ser, né? De participar sem plaquinhas, sem crachá. Estou aqui porque eu quero trazer algo positivo para a sociedade, quero compartilhar a minha vivência e quero aprender, né? No entanto, que as falas de hoje elas vieram das participações que eu tive nas quartas-feiras, nas participações que eu tenho no grupo de antroposofia, nessas pessoas que estão aqui, que me ensinam a todo momento, né? Que eu troco muito, todas as pessoas que estão aqui, de novo, fazem parte do meu projeto de vida e são pessoas que me inspiram a todo momento, né? Eu queria terminar dizendo sobre a importância da gente se responsabilizar pela nossa ocupação, pelo nosso lugar, sabe? Não é só o conhecimento que nos traz esse lugar, não é só o conhecimento, é o todo, é fazer parte deste todo, desse coletivo. Não é o certificado, o diploma, não é isso. Tem algo maior, tem algo muito mais sagrado, que é o propósito, que faz com que todos aqui estivessem juntos hoje aqui, né? Todos juntos, ouvindo sobre a criança, sobre esse lugar, sobre essa responsabilidade, sobre como eu impacto o outro. Então, esse convite de fazer parte desse grupo, e, gente, é muito bacana, tá? Não tem rifa para vender, não tem chamada, né? Não, nada disso. Assim, gostou do tema, vem, né? É assim, né? E é importante porque a gente se alimenta da sabedoria das outras pessoas. Isso é importante para nós, né? Obrigada.
Obrigado. Muito obrigada a todos. Perdão. Adorei. Obrigada. Então, um grande abraço a todos. Valeu, Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, Mara, linda.